Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no nome do Senhor. Hoje é quarta-feira, meio da semana. No meio da semana a igreja dedica ao Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. No meio da semana a igreja dedica à Santíssima Trindade este dia. Então, muito bem-vindo nesse 20 de agosto de 2025. Que bênção! Glória a Deus! Glória a Deus que você amanheceu com vida. Glória a Deus que o Senhor até aqui nos tem ajudado. Amém? Vamos ver quem já está aqui conosco. Deise Maria, Deus abençoe Deise nessa manhã. Ramon Martins, Deus abençoe nessa manhã. Patrícia Alexandrino, Deus abençoe nessa manhã. A todos os irmãos e irmãs que estão entrando, muito bem-vindo. Deus abençoe a todos. Você que vai assistir ao decorrer deste dia de hoje, à noite, Deus te abençoe também. Vamos ler o Evangelho, Mateus 20, a partir do versículo 1, que vai dizer assim: Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar 1 denário por dia e mandou para a sua vinha. Por volta das 9 da manhã, ele saiu, viu outros que estavam desocupados na praça. Ele disse: Vão trabalhar na minha vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhe perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Por que ninguém contratou vocês? Contratou. Respondeu eles. Ele disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhe o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. E vieram trabalhadores contratados por volta das 5 da tarde, a cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperaram receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo: Este homem contratou por últimos trabalhar apenas 1 hora, e o Senhor igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho eu o direito de fazer com o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, Isaura de Jesus, Deus abençoe nessa manhã. Fátima Zanon, Deus abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Amados, este evangelho é muito legal. É muito legal. Gosto muito de ler essa parábola, né? Parábola é uma história contada com uma lição de vida, né? Toda parábola é uma lição contada com uma história contada com uma lição a ser tirada nessa história. Nós vamos ver Jesus
trabalhando várias parábolas com os discípulos. Jesus trabalhando várias parábolas com a multidão. A maioria das vezes, aquelas multidões, elas não conseguiam compreender a fala de Jesus, porque ele falava por parábola. E muitas vezes ele não explicava a parábola para que somente quem fosse nisto a entender, entendesse. Então nós vamos ver aqui, Deus abençoe Ana Paula Santos Melo, Deus abençoe Daniele, minha esposa, caminho do trabalho, em nome de Jesus. Então nós vamos ver aqui, amados, que Jesus usa essa parábola, né, do Senhor que contratou os empregados para nos mostrar a visão do reino dos céus. Né? Por quê? Porque este homem, ele contrata pessoas 5 horas da manhã, 9 horas da manhã, ele contrata pessoas meio-dia, 2 horas da tarde e 5 horas da tarde. Vamos dizer que a labuta, né, o trabalho, termina às 18 horas. Quando deu 18 horas que foram terminar, né, e receber a diária, quem foi contratado 5 horas da tarde recebeu 1 denário, mas trabalhou apenas 1 hora. Quem foi contratado 5 horas da manhã trabalhou todo um dia e recebeu também 1 denário. Isso, amados, na nossa concepção humana, isso está errado. Na nossa concepção carnal, isso está errado, é desigualdade, não é verdade? Por quê? Porque quem começou a trabalhar às 5 horas da manhã trabalhou muito mais do que quem foi contratado às 5 horas da tarde, que apenas trabalhou 1 hora. Mas como nós sempre falamos aqui, e não é uma novidade para ninguém, nós entendemos que a ótica do céu e o relógio do céu trabalha diferente da ótica da terra. A própria palavra do Senhor em Isaías vai dizer: porque os meus pensamentos são muito mais elevados do que o pensamento de vocês. E os meus caminhos, diz o Senhor, muito mais alto do que o caminho de vocês. Por isso nós precisamos entender que no reino de Deus as coisas não acontecem do jeito que eu quero. No reino de Deus as coisas não acontecem do jeito que eu penso que deveria ser o certo. E como é que acontece, pastor? Acontece do jeito de Deus, com os pensamentos de Deus, com as ordens de Deus. E aí, amados, quando eu entendo que não é do meu jeito, não é da forma que eu penso que está certo, mas é do jeito de Deus, eu entendo verdadeiramente a oração do Pai Nosso. Quando vai dizer assim: seja feito a sua vontade, né? Em outras versões, né, de uma linguagem mais sofisticada, seja feita a vossa, né? Um tratamento de majestade. Isso não importa se você ora, seja feito a tua ou seja feito a vossa. Vossa de vossa senhoria. Bem? Então, seja feito a tua vontade, assim na terra como nos céus.
Quando nós entendemos que quem reina é Jesus e que nós não estamos servindo ao reino dessa terra, nós vamos entender que tudo que Deus determina entre o céu e a terra está certo. Eu não vou questionar, eu não vou me desviar. Eu posso até ficar chateado por alguns momentos, porque não se cumpriu a nossa vontade. Mas eu entendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu entendo, amados, que isso é entender que eu vivo debaixo de um reino, né? E quem manda dentro de um reino? O rei. Nós vivemos uma democracia há muitos anos, né? Nós estamos enculturados, né? Os países orientais, ou melhor, ocidentais, né? Nós estamos enculturados num país, em lugares de democracia, aonde o povo vai nas urnas decidir seus políticos, aonde quando tem uma coisa muito grande tem um plebiscito para o povo votar, sendo que no reino de Deus não existe isso. O reino quem manda é a monarquia. Então eu preciso entender que se eu sirvo a Deus no reino. E logo que eu sirvo a Deus no reino, o rei manda. E quando o rei manda, nós fazemos o quê? Obedecemos. Às vezes entendendo e às vezes não entendendo. Né? Quantas vezes, né, a gente até fica chateado, entristecidos, quando nós estamos intensamente orando por uma pessoa para que Deus viesse curá-la, para que Deus viesse restaurá-la, e Deus decide, por soberania, recolher aquela pessoa. O que a gente vai fazer? A gente vai ficar chateado, a gente vai ficar entristecido, mas a gente não pode interferir naquilo que Deus já determinou. Não devemos interferir naquilo que Deus já programou. Por quê? Porque Ele é o dono da vinha. Irmãos, desculpa, o telefone aqui caiu aqui do suporte. Ele é o dono da vinha. E como dono da vinha, Ele pode fazer como esse senhor aqui da parábola. Ele pode dar 1 denário para quem começou 5 horas da manhã e 1 denário para quem começou 5 horas da tarde, 1 hora antes do fechamento do trabalho. Se ele fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E o que eu preciso fazer e o que eu posso fazer? Apenas obedecer. Apenas esperar a vontade dele. Apenas entender que ele é Deus e eu não sou nada, sou pó e sou cinza. Um sopro, nós saímos dessa vida para a eternidade. Aqueles homens tentaram questionar esse senhor da parábola, o dono, né, da vinha. Mas o dono da vinha diz: por acaso não eu sou o dono do dinheiro? Não é por acaso do jeito que eu quero que aconteça? Amados, quando nós entendemos que não é do nosso jeito, mas é do jeito de Deus, nós vamos deixar de orar? Não vamos. Vamos deixar de interceder? Não vamos. Mas vamos saber sempre que no final, o que prevalece é a vontade de Deus. Deus pode mudar um curso de uma situação pela oração do povo? Pode, é bíblico, ele muda. Deus pode mudar um destino porque o povo está clamando, porque o povo está pedindo? Pode, ele é pai. Quantas vezes você como pai ou mãe já determinou em seu coração que não ia dar um certo algo para o seu filho,
Mas quando você viu ele chorando muito, quebrantado, tentando melhorar as notas na escola, tentando fazer os trabalhos de casa, tudo para conseguir aquilo, você não conseguiu, você não reverteu muitas vezes a sua opinião, Deus também pode mudar. Deus também pode mudar sentenças e decretos. Mas também com pai e mãe. Quantas vezes você falou, não, vai ser desse jeito e é desse jeito e acabou. Assim também é o nosso Deus. Ele é pai, mas ele é Deus. E como o Senhor dessa vinha, como o Senhor desse trabalho, determinou e ficou determinado. Parece vantagem? Parece. Mas o dono sabe como administrar as suas coisas. É como uma pessoa que a vida toda serviu o Senhor nessa terra, passou por privações, renunciou, andou com a sua cruz e no final morreu e vai receber o seu galardão, seu lugar no céu, porque serviu o Senhor de todo o coração. Aí aquele bandido mau, ruim, fez toda sorte de maldade, no último momento do seu leito, fez um exame de consciência, se arrependeu de verdade. O que Jesus falou para o ladrão da cruz? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Por isso, irmãos, não tente entender essas coisas pelo nosso raciocínio humano. Pelo nosso raciocínio humano, nós não conseguimos. Nós precisamos entender isso pelo Espírito de Deus. Porque o homem carnal só entende as coisas da carne. E o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Por isso, quando orar a oração eu sempre falo, né? Um dia desse eu achei tão bonitinho a Daniela ensinando isso na classe da escola dominical para as criancinhas, que nós fazemos a oração do coração, que é todos os nossos pedidos. Mas sempre após a oração do coração, que é todos os nossos pedidos, oramos a oração do Pai Nosso, dizendo, Senhor, a oração do coração, tudo isso é o que eu quero e desejo. Mas quando eu oro a oração do Pai Nosso, eu entendo que vai ser feito a tua vontade. Na minha igreja, né, na comunidade a qual eu sirvo, pela graça de Deus, todos os domingos nós oramos o Pai Nosso. Todos os cultos possíveis nós oramos o Pai Nosso. Porque o Pai Nosso é a oração para que a vontade de Deus prevaleça. Sempre depois da oração do coração, que são as minhas vontades. Né? Aqui no Manhã com o Evangelho, a mesma coisa. Fazemos a oração do coração, intercedendo por todos os pedidos. E depois oramos o Pai Nosso, para que a vontade de Deus prevaleça. Bom é quando o nosso coração alinha com a vontade de Deus. Mas quando as nossas vontades não se alinham com a vontade de Deus... Ok, Rafael, podemos sim, com certeza. Quando a vontade de Deus não prevalece, ou não bate com a nossa vontade, o que vai prevalecer é a vontade de Deus. Que o Senhor nos ajude no dia de hoje a entender essa parábola, que humanamente é difícil, mas que quando nós olhamos com os olhos espiritual, tudo pode mudar. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém? Vamos orar nessa manhã? Vamos orar nessa manhã, continuar orando pelo pastor Damião, vamos continuar orando, amados, por todos os que sofrem,
por todos os enfermos, por todos que precisam das suas orações, da minha oração, e por aqueles que nós temos a obrigação de orar. Amém? Vamos falar com o Pai nessa manhã. Deus abençoe Rafael, Deus abençoe Bianca Lourenço, Deus abençoe Dora, minha amiga, Cleide Luiza, seja abençoada nessa manhã, no nome do Senhor. Oremos. Pai, muito obrigado por esse evangelho lindo e maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina a Tua soberania. A Tua palavra nos ensina nessa manhã, Deus, o Teu cuidado, Deus, com as nossas vidas, mas também, Deus amado, que o Senhor está acima de todas as coisas. E nós, Senhor, Deus amado, reconhecemos que o Senhor está acima. Por mais que o Senhor esteja no meio de nós, mas o Senhor está acima das nossas vontades. E nós oramos nessa manhã te pedindo essa bênção, Senhor, que esse evangelho, ele consiga encontrar lugar no nosso coração, para que possamos alcançar, Senhor, a vida eterna com Jesus. Oramos, Senhor, nessa manhã, Deus amado, por todos os enfermos, Deus amado, incluindo aí o pastor Damião, incluindo, Senhor, Deus amado, o irmão Renato, pedindo, Senhor, Deus amado, um milagre, pedindo, Senhor, Deus amado, que trabalhe por aqueles que no Senhor confia. Oramos nessa manhã pela igreja espalhada pela face do mundo. Oramos nessa manhã pelas causas da justiça. E eu lembro ainda, Senhor, da causa da irmã Dora. Senhor, bate o martelo. Libera, Senhor, Deus amado, em nome de Jesus, as sentenças que estão presas e amarradas. Pedimos ao Senhor nessa manhã no nome de Jesus, Pai, porque o Senhor é um justo juiz e nós cremos nessa manhã na Tua justiça, nós cremos nessa manhã, Senhor, no Teu querer, e nós cremos nessa manhã, Deus amado, que o Senhor é justo e iguala as situações. Pai, nessa manhã, abençoa o nosso dia, guarda a nossa entrada, a nossa saída, que tudo, Senhor, esteja no Teu controle. Nós oramos certo da vitória, em nome de Jesus. A oração que o Senhor Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois o Teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bênção, amado irmão e irmã, que você tenha um dia abençoado e que você medite nessa parábola. O dono do reino sabe como administrar o reino. Receba a bênção do Senhor, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Um santo dia para você, no nome do Senhor. Tchau, tchau, pessoal.